Antes de fechar os olhos nesta noite, imagine pronunciar apenas 7 palavras. Nenhuma oração extensa, nenhum segredo ancestral ou uma fórmula mística de sabedoria. Trata-se de uma frase simples e direta, mas que, quando dita com plena consciência, tem o potencial de transformar o caminho do seu inconsciente e, consequentemente, o desfecho silencioso dos seus dias. Carl Jung afirmou que uma mente que adormece em paz constrói uma realidade mais alinhada com a essência da alma. No entanto, grande parte das pessoas entra em sono de conflito consigo mesmas, carregando culpas, preocupações, palavras travadas, medos antigos que ganham ecos ainda mais intensos na quietude do escuro. O que Jung descobriu foi que o inconsciente nunca repousa. Ele está em atividade contínua, mesmo enquanto dormimos. E quando a última mensagem enviada a ele antes de dormir é uma instrução destrutiva, é exatamente esse comando que ele tende a sonhar, moldar e manifestar em sua jornada psíquica. Por outro lado, existe uma solução simples, um código verbal de 7 palavras. Essas palavras não possuem poder mágico por si mesmas. O verdadeiro poder não reside apenas na linguagem, mas no gesto, no momento, no símbolo, no que você oferece ao seu inconsciente como a última impressão do seu dia. Jung chamou esse momento de impressão liminar, uma espécie de porta que se abre entre a consciência e o sono, permitindo que uma ideia ou sentimento atravesse a arquitetura psíquica, como uma semente que germina na noite. É por essa razão que inúmeros indivíduos acordam cansados, mesmo após horas de descanso, ou têm sonhos marcados por perdas, traições e angústias que sequer conseguem explicar, pois, sem querer, alimentaram suas mentes com medo, raiva ou ressentimento pouco antes de fechar os olhos. Contudo, ao pronunciar essas 7 palavras com a intenção certa, você ativa uma resposta no seu inconsciente. Ele escuta e começa a responder. Não por causa de magia, mas por conexão, simbologia e entrega. Nesse vídeo, vamos entender o que há por trás dessas 7 palavras, explorando o que Jung enxergava como o ponto de transição entre o eu e o self, entre aquilo que você acredita ser e o que realmente é. Ao final, você descobrirá qual é a frase capaz de transformar a forma como sua alma descansa e como ela desperta a cada manhã. Antes de continuar, respire fundo. Este vídeo não é somente uma fonte de informação, é um convite, um reencontro, uma pequena iniciação para lembrar que você possui mais poder do que imagina, inclusive na hora de dormir. O instante em que você fecha os olhos pode parecer trivial, mas, para o inconsciente, representa um ritual. É a despedida do mundo externo, a desconexão do corpo de vigília, um mergulho no reino mais simbólico e misterioso da existência humana, o sono. Como dizia Jung, é neste momento que o inconsciente começa a trabalhar com o material deixado na superfície da alma. Ele não inventa nada do nada, mas molda aquilo que você lhe entrega. Se você dorme com raiva, o inconsciente reage construindo defesas. Se adormece com medo, ativa mecanismos de fuga. Dormir carregado de culpa reforça o julgamento interno que já pesa sobre você. Porém, quando você se deita com aceitação, entrega, gratidão, quando mantém uma atitude de paz, o inconsciente passa a reorganizar, a curar, a revelar novas perspectivas. Jung via o sono como um canal de diálogo, um templo interior, onde o self comunica-se com você por meio de símbolos, sonhos e imagens. E nesse espaço, você também pode falar com ele, não com palavras complicadas, mas com algo muito mais poderoso, sua intenção. É precisamente por isso que essas 7 palavras funcionam. Elas não alteram o universo exterior, mas transformam o universo interno. Jung acreditava que o inconsciente precisa de imagens vívidas, símbolos carregados de emoção, gestos pequenos que expressem verdades profundas. Essas pequenas ações,
quando proferidas com atenção, carregam um peso emocional capaz de acionar o que há de mais verdadeiro na sua essência. Assim, ao dizer essas 7 palavras com intenção e sinceridade, você está configurando uma ponte invisível, uma conexão que influenciará sua psique ao fechar os olhos, preparando seu inconsciente para uma noite mais consciente, harmoniosa e curativa. Por fim, lembre-se, o poder dessas palavras está na sua capacidade de criar símbolos internos que reverberam na sua alma. Elas representam um gesto simples, mas cheio de significado, que permite ao seu inconsciente receber uma mensagem de paz, de aceitação e de intenção positiva. Desta forma, cada noite se torna uma oportunidade de diálogo íntimo entre o seu eu superficial e o seu eu profundo, enriquecendo sua jornada interior, fortalecendo a sua paz e alinhando sua conexão consigo mesmo. Afinal, o que está por trás dessas 7 palavras é uma mensagem silenciosa, uma semente de transformação que, ao ser plantada toda noite, floresce ao longo do tempo em uma vida mais consciente, plena e conectada com a verdadeira essência do seu ser. Quando você expressa algo com presença, o inconsciente escuta. Ao fechar os olhos com humildade e falar com o coração, mesmo sem ter clareza de quem ou o que está ouvindo, esse gesto se transforma numa prece, numa ponte, numa tentativa de cura. Não importa se sua crença é em Deus, em energia, na física quântica ou na própria essência de si mesmo. O que realmente importa é a atitude que você assume no instante final de cada dia, porque o inconsciente funciona como a terra. Ele não faz escolhas sobre o que germina, apenas faz crescer aquilo que é plantado. Se você planta preocupações, colherá pesadelos. Se lança fé, construirá respostas. Compreender essa dinâmica é o primeiro passo para cuidar do seu sono como quem cultiva um jardim, com atenção e carinho. As 7 palavras que você está prestes a aprender funcionam como sementes simbólicas. Embora não resolvam todos os problemas, têm o potencial de despertar algo dentro de você. E esse despertar é capaz de transformar tudo a partir de então. Afinal, existe uma paz que não se consegue por meio de lutas ou resistências, mas por meio de entrega, aceitação e compreensão. Talvez você esteja a uma frase de distância dessa paz interior. Talvez esteja se perguntando como palavras tão simples poderiam exercer alguma influência real sobre seu interior. E a verdade é que o poder não está na complexidade ou na quantidade, mas na maneira como o inconsciente interpreta esses gestos. Como dizia Carl Jung, a alma não se transforma por imposição. Ela se abre por aproximação, por escuta, por símbolos que tocam profundamente, e não por comandos que forçam. Por essa razão, mesmo as frases mais bonitas do mundo podem ser vazias, se ditas de forma automática, sem presença, sem convicção. Já 7 palavras pronunciadas com sinceridade possuem o poder de atravessar muros invisíveis e aparentar impenetráveis. A mente racional, por sua estrutura, resiste às mudanças porque foi programada para controlar, proteger e repetir padrões já conhecidos, mesmo quando esses padrões deixam de servir ao seu maior bem. Por isso, à noite, quando você se prepara para dormir, ocorre um relaxamento momentâneo na vigilância mental. É nesse intervalo, entre o mundo exterior e o universo interno, que você pode plantar algo novo, uma semente de mudança. Essa é a razão de diversas tradições antigas valorizarem palavras antes de dormir, não por superstição, mas como um código, um gesto simbólico, uma ponte de conexão. As 7 palavras que você descobrirá em breve não possuem magia própria, mas representam uma reprogramação profunda, uma espécie de convite para uma transformação interior. Ao pronunciá-las, você envia uma mensagem ao seu inconsciente.
Eu estou disposto a viver de uma nova maneira. Eu escolho descansar em paz. Eu abro espaço para que o melhor venha até mim. Quando essa mensagem é repetida por 3 noites consecutivas, não como uma tarefa, mas como uma entrega, algo dentro de você começa a se transformar. Essa mudança não acontece necessariamente lá fora, no ambiente externo, mas na essência do seu interior, onde tudo começa. Aos poucos, você começará a perceber que os sonhos mudam, que seu corpo descansa de forma mais profunda, que os pensamentos negativos perdem força ao despertar e que você começa a tratar-se com mais respeito e gentileza. Com o tempo, o mundo ao seu redor também começará a refletir essa mudança. Jung acreditava que, quando o inconsciente percebe que um novo padrão está sendo instaurado com intenção e repetição simbólica, ele responde de maneiras sutis, com movimentos, sincronias, encontros significativos e insights reveladores. É como se o universo, ao ouvir o que sua alma comunica, respondesse de volta: eu escutei. Agora, siga em frente, e seu caminho será mais leve, mais completo, mais conectado com tudo aquilo que sempre esteve aí, mas que só passava despercebido enquanto o ruído externo predominava. Essas 7 palavras representam apenas o início de uma jornada de transformação interior. Carl Jung afirmava que o inconsciente não é um depósito de lixo, uma ideia que prevalecia antes. Para Jung, o inconsciente é um organismo vivo, um campo de símbolos em constante diálogo com a nossa essência. Ele acredita que essa esfera invisível e poderosa, ao ser alimentada com intenções sinceras e símbolos carregados de significado, responde de maneiras sutis, porém profundas, através de movimentos, sincronicidades, encontros e insights que parecem surgir do nada, mas que na verdade refletem a comunicação do nosso mundo interior com o cosmos. A consciência é algo além do que podemos simplesmente definir. É o berço da alma, a origem dos sonhos, das intuições, dos sinais, dos medos mais profundos e dos chamados internos mais profundos. Portanto, estabelecer uma comunicação com o inconsciente não se assemelha a emitir ordens para uma máquina programada, mas sim a sussurrar algo sagrado dentro de um templo da própria essência. É por essa razão que essas 7 palavras não devem ser pronunciadas de qualquer jeito, tampouco de forma impessoal, como uma obrigação ou um encantamento, mas sim como um gesto íntimo, um ato de escuta, uma manifestação de reverência a si mesmo. Imagine-se deitado, desligando as luzes, silenciando os ruídos ao redor, escolhendo não apenas dormir, mas se entregar completamente ao momento. Respire fundo, sinta o corpo repousando sobre o colchão e, então, com o coração em paz, diga silenciosamente a frase. 7 palavras. Após, apenas permita-se repousar, sem esperar milagres, sem exigir resultados ou forçar pensamentos positivos. Simplesmente deixe que o inconsciente absorva aquilo como uma semente, pois é assim que ele entende, não por lógica, mas por imagens, sensações, emoções. Eva via o sono como um portal, um espaço onde o ego adormece e a alma surge, emergindo de dentro. Tudo o que você oferece nesse instante permanece, germina, transforma-se. Muitos esquecem que dormir não é uma mera pausa, mas um processo, um diálogo silencioso, uma jornada interior de profundo encontro com si mesmo. Quando você encerra o dia com palavras de acolhimento, ao invés de condenação, algo se altera dentro de você. Você não está mais tentando dominar a vida com o intelecto. Ao contrário, está entregando o comando a uma parte mais sábia, mais profunda, mais antiga, que reside em você. Alguns chamaram isso de reencontro com o self, o centro da psique, aquele aspecto de si que sabe mesmo quando a mente se esquece. Quando você começa a dormir em paz, o self se aproxima, os sonhos se transmitem como mensagens, os pensamentos perdem seu peso, a alma volta a respirar. Portanto, sim, são apenas 7 palavras, mas ditas no momento certo,
Com presença plena e entrega sincera, elas se tornam muito mais do que uma simples frase. Tornam-se uma escolha, um pacto silencioso consigo mesmo. E isso, por si só, já representa o início de uma transformação verdadeira. Já compreende que essas 7 palavras, em si, não possuem qualidades mágicas, mas que o verdadeiro poder reside no momento em que são pronunciadas, na forma como são sentidas e na entrega que nelas se manifesta. Carl Jung dizia que a cura verdadeira não provém de grandes teorias, mas de encontros simples com a verdade. Às vezes, uma frase aparentemente pequena pode romper ciclos de autossabotagem. Então, agora, respire fundo, imagine-se deitado ali, o quarto escuro, o mundo lá fora silenciado, e entre o corpo e o silêncio você sussurra: eu aceito, confio, entrego, agradeço, boa noite. Essas 7 palavras, eu aceito, carregam uma força. Resistir ao que já é só gera cansaço. Aceitar, por outro lado, não é se conformar, mas afirmar: eu vejo o que está aqui e acolho. O inconsciente precisa dessa permissão para abrir espaço ao novo. Confio, porque a mente vive atemorizada, enquanto a alma tem a sabedoria de confiar. Confiança é soltar as armaduras e dizer: mesmo sem entender, eu sigo adiante. É a chave que desmonta o controle excessivo, o ato de entregar-se, de abrir mão do que machuca, mesmo sem saber o que virá. Essa é a atitude mais corajosa que se pode tomar à noite. Agradeço, porque onde há gratidão, o inconsciente floresce. Agradecer transforma a ausência em presença, a falta em plenitude. A falta de algo que não se tem é o bálsamo que acalma todas as partes feridas. Boa noite, porque até mesmo essa comunicação consciente é algo sagrado. Você não. No momento em que você se prepara para repousar, busca se recolher no próprio silêncio interior, pronunciando para si mesmo: estou aqui em paz porque hoje foi suficiente. Essa frase, composta por 7 palavras, acompanhada de 3 respirações profundas e uma entrega plena, pode ser escrita em um papel e colocada ao lado da cama, repetida suavemente em voz baixa ou simplesmente pensada, sentindo cada palavra. O que realmente importa é a ação, o momento presente e a intenção por trás dela, pois ao final essa frase não serve para transformar o mundo exterior, mas sim para recordar quem você é antes que o mundo se esqueça de si mesmo, de sua essência. Quando você adormece assim, com o coração em paz e com o inconsciente acolhido, o universo passa a escutar, porque conforme dizia Jung, o mundo externo nada mais é do que o espelho do mundo interno, e se algo se altera aqui dentro, cedo ou tarde, tudo ao seu redor também sofre mudança. Na primeira noite, talvez você perceba apenas um leve alívio, um suspiro mais profundo, um sono menos tenso. Na noite seguinte, seus pensamentos já não chegam com a mesma força. Seu corpo descansa com mais facilidade e o coração, que antes acelerava sem motivo aparente, começa a desacelerar junto à sua respiração. Na terceira noite, algo dentro de você percebe que está sendo ouvido, não pelo mundo lá fora, mas por você mesmo. Carl Jung dizia que uma grande parcela do sofrimento humano nasce do abandono interior, do silêncio ignorado entre o que a alma solicita e o que a mente negligencia. Contudo, ao repetir aquelas 7 palavras, mesmo em voz baixa, você está restabelecendo a conexão, reconstruindo a ponte, reencontrando o seu próprio eu. E esse reencontro transforma tudo. Você começa a perceber que a raiva diminui sem esforço, que o ressentimento enfraquece, que aquele problema que parecia monstruoso ontem-hoje parece um pouco menor. Não porque ele desapareceu, mas porque seu olhar mudou. É como se o universo estivesse dizendo: agora que você se escuta, posso te mostrar. E ele revela detalhes quase invisíveis, um sonho que oferece uma resposta, um encontro inesperado, um e-mail que chega do nada,
um pensamento que antes te derrubava e agora passa como uma nuvem passageira. Essas experiências não são meras coincidências, mas sim sincronicidades. Jung acreditava que, ao alinhar seu inconsciente com uma nova intenção, o mundo externo responde com sinais, não porque algo mude por magia, mas porque você passa a perceber aquilo que antes passava despercebido. Você se sente mais leve, mais lúcido, mais tranquilo. Aquilo que antes te arrastava já não tem mais poder sobre você, pois sua alma voltou a ter voz e o inconsciente foi acolhido. O sono deixou de ser fuga e passou a ser retorno. 7 palavras, 3 noites, um novo começo. Não espere aplausos ou milagres grandiosos, mas observe como sua energia se transforma, como as pessoas ao seu redor reagem de forma diferente, como o que parecia deslocado começa aos poucos a se reorganizar. Não porque tudo mudou de repente, mas porque você mudou silenciosamente. É nisso que tudo começa. Carl Jung via o sono não apenas como o descanso do corpo, mas como uma travessia da alma. Enquanto o mundo desacelera, o inconsciente desperta, e nesse espaço de ausência de controle, máscaras ou discursos, começam as verdadeiras transformações. Jung dizia que ali na quietude da noite, a psique revela aquilo que o dia, por algum motivo, ocultou. Ela traz à tona imagens, símbolos, memórias, desejos ocultos. Tudo aquilo que você evitou confrontar surge de volta na forma de sonhos, sensações ou pressentimentos. Por isso, esse momento é tão poderoso. Ao se despedir do mundo com um gesto de paz, usando as 7 palavras com intenção, você não está apenas se preparando para dormir, mas enviando ao inconsciente uma mensagem. Estou pronto para ouvir. Estou pronto para voltar para mim mesmo. Um gesto é o ponto de partida para algo que alguém denominou de individuação. Individuar-se não equivale a se enclausurar, nem a se transformar numa figura singular ou destacada, mas, na verdade, opõe-se a isso. Trata-se de um retorno à completude, de reunir todas as partes de si mesmo que foram esquecidas, negadas ou fragmentadas. Esse processo começa com pequenos gestos, com pequenas ações que marcam o início de uma mudança profunda. Todo esse percurso inicia quando você deixa de adormecer em batalha consigo mesmo e decide que a última mensagem que sua alma ouvirá antes de dormir não será de culpa, cobrança ou medo, mas de aceitação, confiança, entrega e gratidão. Mesmo que, inicialmente, tudo isso pareça apenas um ritual simbólico, com o passar do tempo, você começará a perceber que esse gesto é mais verdadeiro do que muitas palavras que saem automaticamente ao longo do dia. Ele nasce de você, com presença, com sinceridade, sem necessidade de plateia, sem performance. O inconsciente reconhece essa autenticidade e é nesse instante que ele começa a devolver a você imagens, intuições, a acalmar memórias antigas, reorganizar pensamentos e eliminar padrões que já não servem mais à sua alma. Para esse processo, não são necessárias fórmulas complexas. Basta uma escuta atenta, um espaço de presença, uma atitude de entrega. Quando você dorme em paz, essa paz se manifesta em sua vida de forma natural. Ela floresce. Quando você adormece com fé, mesmo sem compreender completamente o que isso significa, ela responde. E quando você descansa com gratidão, mesmo pelo que ainda não entende, a vida passa a conspirar de uma forma diferente. Isso acontece porque, nesse momento, você não está mais dormindo para escapar da realidade, mas para retornar a si mesmo. Nesse retorno, o tempo torna-se irrelevante. A alma sempre sabe, intuitivamente, o caminho de volta ao lar. No dia seguinte, você acorda de uma forma diferente, mesmo que tudo ao seu redor pareça igual. Essa mudança é sutil, quase imperceptível, mas de repente, você percebe que o primeiro pensamento ao despertar não veio carregado de medo, que o aroma do café parece mais silencioso, que o barulho do trânsito
não provoca mais tanta ferida e que uma antiga lembrança passou por você sem te puxar para junto dela. Assim, o inconsciente responde lentamente, influenciado pela atmosfera, pelo tom, pela maneira como você se trata e como permite que o tratem. Carl Jung dizia que, quando o inconsciente se integra à consciência, a vida deixa de ser um peso esmagador e passa a ser uma jornada compreendida. Você começa a perceber isso nos detalhes. Torna-se mais consciente na escolha das palavras, mais capaz de perdoar, de se culpar menos. Decisões simples que antes causavam conflito tornam-se mais leves. Você se permite respirar antes de reagir, ouvir antes de julgar, esperar antes de desistir. Algo de organizado acontece dentro de você, não por assistir a um vídeo ou ler um livro, mas porque, por 3 noites seguidas, você conversou com a sua alma, com o seu eu mais profundo, com aquilo que é eterno dentro de você. 7 palavras, uma reconexão. Jung dizia que o sofrimento se transforma em cura quando é encarado com amor, e que o amor começa quando você decide parar de se abandonar. Essas palavras, longe de serem mágicas, funcionam como lembretes de que você merece paz, descanso, de que merece se escutar. E, ao adormecer com essa intenção, o mundo à sua volta passa a parecer diferente. Não porque ele mudou de fato, mas porque você não é mais o mesmo. Você se torna mais inteiro, e como resposta, o mundo também se torna mais acolhedor. As mesmas situações reaparecem, os mesmos desafios surgem, mas você não os enfrenta mais da mesma maneira. Agora, existe um centro dentro de você, uma raiz, uma escuta ativa. Esse centro nasceu no silêncio do seu quarto, na última respiração da noite, e nas 7 palavras que você teve coragem de pronunciar. Jung dizia que aquilo que você reforça com intenção se torna uma semente no inconsciente, e que aos poucos essas sementes enraizam, criando raízes que manter-se firme e centrado mesmo diante das tempestades é a essência de praticar essas 7 palavras, que não precisam ser repetidas apenas durante 3 noites. Você pode transformar esse momento em um ritual diário, um compromisso silencioso consigo mesmo. Reserve um instante de silêncio, um recanto escuro onde o mundo exterior desaparece, e permita-se escutar sua própria essência. Não existe uma hora certa, uma postura perfeita ou uma obrigação rígida. Há somente um instante de conexão, um espaço íntimo onde um corpo cansado e uma alma receptiva se encontram. Nesse ato de autoabraço, você se lembra de algo fundamental. Não precisa carregar toda a carga, nem compreender tudo, nem descobrir todas as respostas antes de dormir. Basta aceitar o momento, confiar no fluxo, entregar suas preocupações, agradecer pelo que tem e desejar a si mesmo uma boa noite. Quando esse desejo é genuíno, não uma frase feita, mas uma bênção profunda e sincera, você está comunicando ao universo: hoje sou merecedor de respeito, acolhimento, paz. E o universo, que escuta a vibração da sua alma, responde de formas sutis, embora poderosas. Através de sincronicidades, caminhos mais claros, encontros que parecem destinados, uma serenidade que antes parecia fora de alcance. Jung conscientemente sabia que o esforço simbólico de repetir ações com atenção cura, pois cada gesto reiterado com intenção fortalece uma nova verdade interior. Com o tempo, o que começou como um ritual passa a fazer parte do seu ser. Você se torna mais tranquilo, presente e completo. Isso não ocorre por dominar ou controlar o mundo exterior, mas por confiar em algo maior e estabelecer um diálogo silencioso com essa força. Essas 7 palavras representam o início de uma prática, o caminho para uma transformação inevitável, pois toda alma que é ouvida tende a florescer. Cada noite em que você se acolhe é uma oportunidade do inconsciente trabalhar a seu favor, uma madrugada na qual sua essência se reorganiza.
Talvez no começo ninguém perceba esse processo, ninguém saiba que você ingeriu a rotina de repetir essas 7 palavras antes de dormir, ou que, aos poucos, elas se transformaram em uma espécie de remédio silencioso para a sua alma. Mas você, no seu corpo, na sua respiração, na sua postura diante do mundo, perceberá a mudança. Sentirá que já não se abandona tão facilmente, que escuta mais, que exige menos, que a dor ainda existe, mas que agora é acolhida com compaixão e não negada ou rechaçada. Jung dizia que o verdadeiro despertar não acontece com gritos ou fenômenos externos, mas quando, numa noite comum, você percebe que a paz voltou a habitar dentro de você. E foi assim. Com 7 palavras, durante 3 noites, com um gesto que parecia pequeno demais para transformar tudo, mas que, na verdade, mudou porque sua força não reside na grandiosidade do ato, mas na verdade que ele representa. Então, se essas palavras tocaram seu coração, se abriram uma brecha onde antes havia peso, culpa ou silêncio, compartilhe sem medo. Não como uma fórmula para ensinar, mas como uma semente que pode florescer para alguém ao seu redor. Talvez alguém esteja há muito tempo dormindo em guerra consigo mesmo, e como você, só precise de um lembrete, de um convite, de uma nova chance de se reconectar. Você pode ser esse sopro de esperança. Às vezes, uma única frase dita com amor é suficiente para transformar o tom de uma noite, e uma noite bem dormida pode alterar o rumo de uma vida. Confie, aceite, entregue, agradeça, pois esses gestos simples são os passos que levam à verdadeira mudança.